De volta ao programa Mulher.com, a gente está falando hoje um pouquinho sobre os cuidados que a gente pode ter em casa, na verdade uma reeducação, seja alimentar quanto de hábito, para a gente conseguir manter o peso de uma maneira mais tranquila, perder peso também de uma maneira mais eficiente. E entre as dicas que o Dr. Edson Credidio, ele é nutrólogo, doutor em ciência dos alimentos, participou conosco, o doutor também dá vários cursos, né, sobre alimentação, sobre os diversos tipos de alimentos e seus nutrientes. Nesse bloco, ele vai falar especialmente, turminha, sobre a mastigação. Às vezes a gente não dá a devida importância para a mastigação. E no processo de perda de peso, ela é essencial, né, doutor? Muito importante. Ligada à saciedade. Porque o fato de você mastigar vai facilitar a sua digestão. E, além disso, ela manda impulsos para o cérebro e libera algumas enzimas no nosso organismo que faz com que ocorra a saciedade. Uma dessas enzimas é a colecistocinina, que quando o alimento gorduroso cai no duodeno, ele é liberado e faz com que a vesícula sofra um espasmo e jogue bile no duodeno para quebrar essa gordura. Então, essa colecistocinina é liberada com a mastigação também e é sacietógena. E aí, a gente mastigando corretamente, no tempo correto, eu consigo receber e passar para o meu cérebro aquela informação, né, de saciedade mais rápido e por isso eu acabo comendo menos. Na verdade, comendo o suficiente, né, doutor? A gente está até comentando no intervalo, é que geralmente, né, na maioria dos casos, desde a infância, a gente aprende a comer errado. E isso vem passando de geração por geração. Então, nós não temos culpa, nossos pais não têm culpas, é um hábito que vai passando. Turminha, olha que exemplo sensacional. Agora, então, você acompanha ao vivo. Aqui eu tenho iogurte, né, doutor? Se puder me servir. E um pãozinho. O doutor estava comentando comigo, turminha, que geralmente as pessoas comem, né, no café da manhã, ou às vezes à noite, um pãozinho, 2 pãezinhos. Tem gente que come 3 pãezinhos. E aí ele falou assim, Tati, é interessante porque tem algumas pessoas, inclusive que fizeram esse curso, né, essa aula comigo, comiam 1, 2 pãozinhos tranquilamente e depois que aprenderam a mastigar, não consegue nem um pão. Não, porque dá até uma fadiga na mandíbula, né, de você mastigar. Cansa, né? E pode observar. E sacia. Sacia. Existem pessoas que não mastigam nenhuma vez, ele engole a comida. Engole o alimento. Né? Eu tinha um colega que ele comia tão rápido que às vezes ele punha até a mão para pegar. Eu falava, levanta o prato e empurra, porque parece um troglodita comendo, mas então... Interfere, né? Porque daí você não mastiga, você não libera essa enzima, que dá informação, inclusive, para o organismo e para o cérebro. Então, o cérebro não recebe a informação que está recebendo o alimento, você vai comendo, 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 e a fome não acaba, e toda hora você está comendo. Sem dúvida. E o fato de você mastigar vai facilitar o trabalho dos outros órgãos, principalmente estômago. Então, isso não serve só para a obesidade. Quem tem úlcera, gastrite, refluxo, todas essas patologias gástricas, né, elas vão melhorar acentuadamente com a mastigação correta. Então, doutora, agora, explica pra gente qual é a mastigação correta. Então, a técnica seria essa. Você pega um pãozinho, corta a fatia, como a Tati cortou, de um dedo mais ou menos, tá, né? O alimento deve ser colocado mordido com os dentes frontais, tá, e os molares você fica mastigando do lado direito e do lado esquerdo. Isso de mastigar só de um lado também vai causando problemas de ATM, problemas Tem que intercalar. Tem que intercalar a mastigação. Então, quantas mastigações agora? Esse nosso treinamento são 30 mastigações, tá, depois você toma um pouquinho de iogurte, mastiga mais 10 e engole. 30 mastigações, golinho de iogurte e depois mais 10 engole. E pode, em casa, continuar fazendo para ver como um pãozinho vai saciar. Você vai ficar... A maioria não consegue comer um pãozinho fazendo isso. Vamos fazer o teste, então? Em casa, você tem um pãozinho, um copo de iogurte? Não tem iogurte, pode ser um copinho d'água. Então, vamos lá, começando. Meninos, direção, cronômetra para mim, por favor. Atenção, 30 mastigações primeiro. Então, aí, no caso, ela já está trabalhando toda essa parte de estímulos, né? A parte enzimática e essa parte de sacietógena, né? Porque é um conjunto todo. O nenê, quando nasce, ele tem uma sucção que é involuntária, porque a mãe vai amamentar, ele já começa a sugar. E vai passar a voluntária quando ele chega
a uma certa idade. Nesse ponto, já fica a sucção já fica voluntária, né? Mas esse hábito, infelizmente, do mastigar vai se perdendo aos poucos. Pode observar que se fala, né, quanto mais rápido se come, mais gordo se fica. Então, quem faz o fast food, o americano, que come fora, come em pé, a maioria, eles ficam obesos. Primeiro, ok. Né? Doutor, você sabe, é força de hábito. Tá vendo? Antes do meu golinho de iogurte, sem querer, mesmo me policiando, eu já percebi que eu já engoli um pedacinho. Então, mas se treinar, Mas você vai continuar treinando. fazendo Isso é treino. Até ter dificuldade de comer um pãozinho. Né? Porque dessa forma, você vai comer alguma coisa. Você tem que inclusive, sentir, né? O que você está comendo agora? O que está na sua boca agora? É um pedaço de carne, é o arroz, é o feijão? Né? E o ser humano tem essa capacidade de determinar todos os sabores, os 5 sabores, e além disso, o umami, que é o sabor que é realçado, né, por algumas legumes, oleaginosas. O próprio cogumelo, ele tem esse umami, que é parecido com o realçador de sabores, né, o glutamato monossódico. Então, o sabor fica realçado. Muitos chefes usam isso para realçar sabor. E o cogumelo tem essa característica de ter o umami, que é o outro sabor, na sua constituição, na sua composição. Doutor, posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Gente, eu achei incrível isso. E sacia. 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 Mas foi uma fatiazinha, uma tirinha de pão. Que incrível. Aí. Gente, parece... Não, parece mágica. Meninos, eu quero fazer o teste depois com vocês também. Porque vocês sempre falam, né? Porque homem come mais. Minha amiga, você faz o teste aí com o seu filho, com o seu marido, pega todo mundo. É só a gente aprender a mastigar. Sem dúvida. Isso vai ajudar muito. 2 mordidas que eu dei, as mastigações 30 vezes, toma um golinho de iogurte ou água, depois mais 10. Porque... Nessa segunda eu já consegui me policiar. Então. Porque naquela primeira, no golinho, já tinha... Foi automático, gente, você engole. E aí você vai praticando isso e depois, na hora de você montar mesmo a refeição, o prato do almoço, do jantar, comendo devagar, você consegue ficar saciado mais sem dúvida. Rápido e pedir e não exagera na quantidade. Um familiar ajudar o outro, porque a pessoa estranha não vai falar, você está comendo muito rápido. Porque, de repente, todo mundo está na mesa e você já está levantando. Por quê? Você está engolindo a comida. Né? Então, procurar, como vai fazer o bem para todos, procurar falar, olha, você está mastigando muito rápido, mastiga mais devagar. E um grande vilão também, né, doutor, é comer em frente à TV ou cinema. Ah, sem dúvida, você perde a É a noção, pipoca né? do cinema, é o docinho do cinema, o chocolate do cinema, a bolachinha do cinema, o biscoitinho do cinema. E a hora que você vê, mesmo que você está o filme inteiro, sem dúvida. É legal também a gente se policiar, né? Comer em panela, o famoso brigadeiro. Faz uma panelada de brigadeiro, fica comendo quando está deprimido. Né? Não pode. Não pode, porque o que faz? Separa uma quantia, põe num pirezinho, num recipiente menor, e você sabe o que você comeu. Né? A comida, o brigadeiro, mas uma panela, né? E vai. Pote de sorvete. Tem pessoas que comem um pote de sorvete na frente de um filme. Né? E o sorvete, como tem óleo, ele tem cada grama 9 calorias. Então, o óleo e a gordura são calóricos, né? E o sorvete de massa, especialmente, né, doutor? Inclusive, no ranking dos piores alimentos, digamos assim, a gente até trouxe essa informação para o nosso público recentemente, ele está entre os 10 piores alimentos, né? O sorvete de massa tem que ter equilíbrio, né? Então, de vez em quando, você toma um pouquinho, passa à vontade e, durante as principais refeições, fazendo a mastigação correta. Nossa, adorei, incrível. Então, vou fazer a lição de casa direitinho, viu, doutor? Tá certo. No próximo mês, quando o senhor voltar, te passo o resultado. Combinado. Né? Ainda mais, eita, porque eu sou jornalista teimosa, viu, minha amiga? Eu quero, né, ver para crer. Então, eu vou fazer esse teste para ver, porque o pessoal até brinca. Eu acho que eu como devagar, mas algumas pessoas da família falam assim, Tati, você ainda está comendo rápido. Melhorei bastante, viu, doutor? Mas eu quero melhorar um pouquinho mais. E a gente tem que buscar sempre, né, essa melhora em todas as áreas da nossa vida, inclusive na hora da alimentação correta. Obrigada pelo bate-papo de hoje. Deixa eu te dar um beijo. Adorei, doutor. Até mês que vem com mais dicas. Tá. Turminha, intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com mais atrações. Fique conosco. Vamos praticar!